Fala galera, Daniel Viana aqui e hoje eu venho perguntar para você: a sua equipe de jiu-jitsu é uma equipe de hobby, né, hobbyista? Ou seja, seu professor dá aula porque gosta de dar aula, aquela coisa toda, que não se preocupa no crescimento da equipe, ou a sua equipe, a equipe que você treina, é uma empresa? Por muito tempo, essa visão de empresa, essa visão de empreendedor foi mal vista no jiu-jitsu. Mas é que trago para você aqui, ó, um livro desse casca grossa aqui, ó, Fábio Gurgel, Inabalável. Nesse livro aqui ele conta um pouquinho da história dele, né? Que começou o jiu-jitsu na adolescência e hoje, né, tá à frente da maior equipe competitiva e um dos maiores negócios, né, do jiu-jitsu, que é a Aliança, juntamente com outra empresa de sucesso, que é a Gracie Barra, né? Mas aí é outra vertente, né, do Carlos Gracie Júnior. Mas esse livro aqui, se você puder adquirir, excelente. Pode mudar aí seu pensamento em relação ao jiu-jitsu como negócio. E muita gente torce o nariz quando a gente fala de jiu-jitsu como negócio, né? Mas se você que se identificou com o jiu-jitsu, ama o jiu-jitsu, quer viver do jiu-jitsu, vê o jiu-jitsu realmente como uma profissão, ou até mesmo se você é um praticante, mas quer a melhor aula, quer que o professor, vou colocar o livro aqui atrás, quer que o professor dê sempre o melhor dele para você, né? Na dedicação nas aulas, no planejamento, né? Nas técnicas, na orientação. Esse professor tem que viver do jiu-jitsu. E para viver do jiu-jitsu, o retorno financeiro é nada mais, nada menos do que justo. Então, as equipes de jiu-jitsu hoje, que não têm um viés de empresa, elas são fadadas ao fracasso ou à baixa qualidade. Porque se o professor não consegue viver das aulas que ele ministra, ele vai ter que procurar dividir o tempo dele com outra profissão. E o jiu-jitsu vai ficar de lado, mesmo ele sendo um faixa preta, mesmo ele sendo professor. Porque o professor de jiu-jitsu tem gastos de vida igual a você. Igualzinho a você. Às vezes paga aluguel, às vezes, né, tem gastos de um modo geral iguais a você. Só que como ele está se dedicando ao jiu-jitsu, ele tem que ter o retorno financeiro dele. E se ele não pensa nisso, olha, lamento te dizer, mas ele não vai ser um exemplo de sucesso, porque eu encaro o sucesso como uma pessoa que consegue fazer o que ama e tem retorno com isso. Ele pode se debruçar sobre isso e ter isso como ganho de vida. E é isso que esse livro mostra, que no caso aí, o mestre Fábio Gurgel tomou o jiu-jitsu desde as primeiras aulas como objetivo na vida dele, de ser professor de jiu-jitsu. E muitas das vezes foi desacreditado. Mas a visão que ele tinha, e ele é de uma época da casca grossice. O que é a época da casca grossice? A época de 90, aonde só ficava no jiu-jitsu quem era já casca grossa. Porque o jiu-jitsu fazia com que muita gente que procurava para aprender uma arte marcial, se o cara já não fosse um casca grossa, ele não vingava no jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu ele deixava muitas das vezes de ser algo positivo na vida da pessoa, que muitas das vezes causava traumas. Que hoje, com uma visão pedagógica do ensino do jiu-jitsu, uma visão aonde é respeitado,
né, cada pessoa, porque as pessoas são diferentes. Então, para que você venha ensinar as pessoas, você tem que levar em consideração tudo aquilo que a pessoa traz, né, de criação, de experiências que ela teve até chegar à sua academia. Porque se você nivelar todo mundo, você com certeza vai excluir muitas pessoas do seu processo de evolução, da sua equipe de jiu-jitsu. Porque tem gente que vai demandar um pouco mais de atenção. Tem gente que vai demorar um pouco mais de tempo para chegar a uma determinada evolução. E isso tem que ser respeitado. Coisas que antigamente não era respeitado. Ou você conseguia seguir com a turma, todo mundo nivelado, ou você era meio que colocado para fora do jiu-jitsu. Não assim diretamente, mas a pressão que era colocada era tão grande que você acabava desanimando, acabava se desestimulando, né? Porque você já começava a treinar, você não tinha uma turma específica para você, que estava começando naquele momento, você já treinava com todo mundo, e nem todo mundo, devido, né, ao que era ensinado naquele clima da academia da época de 90, não tinha aquela empatia com o aluno novo, com o aluno que demandava mais tempo de aprendizado, né? E isso fazia com que muita gente ficasse desestimulada e acabava a pessoa saindo do jiu-jitsu. Então, procure notar se existe um plano na sua academia de crescimento. Se seu professor, ele consegue planejar a sua equipe, o crescimento da sua equipe. Ou seja, tanto para os praticantes, tanto para as pessoas que estão ali para uma prática esportiva, tá? Para melhoria na qualidade da aula, qualidade da estrutura da academia, quanto para aqueles que, porventura, queiram viver do jiu-jitsu. Ou seja, será que se eu continuar treinando aqui, eu vou chegar a uma determinada graduação, roxa, marrom, preta, eu vou conseguir ter o meu negócio jiu-jitsu? Será que esse meu professor vai conseguir me orientar? Ou será que ele vai abrir turmas que me deem a possibilidade de trabalhar com ele aqui? Ou não? Ou será que ele é uma mente fechada que não visualiza o crescimento da equipe, não visualiza a criação de oportunidades para os alunos que queiram viver do jiu-jitsu? Então, galera, isso aí é algo que tem que ser visto tanto por você que pratica o jiu-jitsu como hobby e principalmente por você que quer viver do jiu-jitsu. O seu professor é de fundamental importância nesse processo. O seu professor pode estar te orientando pelo caminho do sucesso. Pelo caminho do sucesso, porque o jiu-jitsu é para todo mundo. O jiu-jitsu é para todo mundo. Eu não estou dizendo que todo mundo pode ser um fenômeno do jiu-jitsu, porque, como o próprio nome diz, fenômeno é um ponto fora da curva. Né? A gente tem atletas de alto padrão, mas que são pontos fora da curva. Hoje a gente tem o Micael Galvão, que é um cara fora da curva. Pô. Fora da curva. Mas, quer dizer que você não é igual o Micael Galvão, não vai ter lugar para você no jiu-jitsu? Claro que tem. Claro que tem. Então, você pode ser um excelente professor, você pode ser um bom atleta, sem necessariamente ser um Micael Galvão. Porque, por exemplo, o professor do Micael Galvão, que é o pai dele, nunca foi um atleta de expressão, um atleta fenomenal. Mas quem orientou? Quem deu as aulas para o Micael Galvão para ser o que ele é hoje? Foi o próprio pai, que era faixa preta, que é faixa preta de jiu-jitsu, e que nunca foi fenômeno.
Então tem lugar para todo mundo nesse jiu-jitsu. Lugar para todo mundo. Só que temos que encarar o jiu-jitsu profissionalmente. Temos que encarar profissionalmente. Temos que ter o comprometimento com as aulas, no caso do professor. Temos que ter um comprometimento com a equipe, no caso do aluno. Chegando junto na mensalidade, pagando o que é devido. Prestigiando a equipe. Tem campeonato? Por mais que tu não vá competir, vai lá prestigiar o amigo que está competindo. Ah, o colega está desanimado? Incentiva teu colega. Ah, você está desanimado? Procura orientação do seu professor. Isso tudo você vai encontrar numa equipe organizada, numa equipe que tem um plano de crescimento. Então, tá no jiu-jitsu? Não fique em qualquer equipe. Procure pertencer, né, fazer parte, integrar uma equipe séria. Uma equipe que busca o crescimento, a melhoria para os praticantes e para aqueles integrantes que querem viver do jiu-jitsu. Então, se o seu professor não é exemplo de sucesso e você ter uma consideração com ele, conversa com ele. Procura fazer com que ele mude o pensamento dele. Porque, como eu dei o exemplo aqui do Fábio Gurgel, esse mestre é um casca grossa. Só que ele evoluiu. O tempo passou e ele evoluiu. Ele não é aqui, ó. Sabe? Ele evoluiu. Ele viu que passou a época dele de atleta, porque foi um atleta top. Passou a ser um professor, foi um professor top. E agora ele está na questão de gerenciar a equipe. Coisas que ele vem fazendo muito bem. Hoje a equipe dele tem mais de 300 unidades. Então, exemplos positivos têm que ser seguidos. E para com essa coisa de achar que, não, old school, old school, old school. Cara, temos que acompanhar a evolução do jiu-jitsu. A evolução do jiu-jitsu. Então não tem essa questão de old school e nova geração. É um jiu-jitsu só. Então o que é positivo na evolução do jiu-jitsu, a gente tem que abraçar. A visão do jiu-jitsu como profissão. Visão do jiu-jitsu como profissão. Todo mundo só tem a ganhar com isso, com essa nova visão. Então o jiu-jitsu é uma empresa. A sua academia é uma empresa. E se mesmo que você não queira viver do jiu-jitsu, se sua academia for, sua equipe for vista como uma empresa, você também será beneficiado. Porque da organização, um trabalho organizado gera bons frutos. Então pare com essa questão aí, se você já tem mais tempo de jiu-jitsu, porque isso aí jiu-jitsu agora é comércio, que não sei o quê. Irmão, para com isso. Para com isso. Vê o exemplo aí da Aliança, pô. Vê o exemplo da Gracie Barra. Equipes que mais crescem no mundo. No mundo. Então, se essas pessoas estão conseguindo viver de jiu-jitsu, segue o exemplo, pô. Não precisa inventar a roda, não, pô. Não precisa inventar a roda, não. É só copiar o que está dando certo. Se está dando certo, segue o exemplo. Então, galera, espero ter aberto um pouquinho a sua mente em relação ao jiu-jitsu como empresa. A gente vai falar mais sobre isso, né, nos próximos vídeos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aí para quem quiser adquirir o livro do Fábio Gurgel, né? Vou deixar também link de outros produtos aí, tudo vendido pela Mercado Livre, Shopee. Isso fortalece aqui o nosso canal, né? Porque a gente é afiliado lá a essas empresas, a essas plataformas. Então, se você quiser fortalecer o canal, só comprar pelo link que a gente deixa aqui na descrição. Outra, vou deixar os meus contatos aí, meu WhatsApp, meu Instagram. Se você quiser entrar em contato, trocar uma ideia, conversar, fique à vontade, tá? Porque vai ser um prazer se eu puder
ajudar, elucidar alguma dúvida ou apoiar de alguma forma. Tá bom, galera? Forte abraço. Os